acordo estranho e angústia bate e não tem tamanho. Dá vontade de chorar, acalma, insista, se anima. São dias pra lutar. Em dias de... A paz do Senhor a todos, meus irmãos, irmãs, amigos, familiares, né? Mais uma vez aqui, né? Querendo compartilhar com todos algo que o Senhor tem colocado no meu coração esses dias. E gostaria de pedir você que meditasse, né, também nessa palavra, que abrisse seu coração, que deixasse Deus falar no coração através dessa mensagem que Ele tem colocado no meu coração. Ele tem falado comigo. Tá? Ela fica aqui no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso de número 31. Diz assim o título: Pedro é avisado, né? Diz assim: disse também o Senhor: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Essa palavra ela é muito forte. Sabe por quê, meus irmãos? Quantas das vezes a gente não está convicto da nossa fé, da nossa força em Jesus, da nossa firmeza em Cristo. A gente se acha capaz de ir com Ele para a morte, para onde, né? Para a prisão. Mas a própria palavra de Deus, ela diz que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Pedro, aqui nesse momento, pensava estar de pé, achava ter maturidade, ter experiência o suficiente e uma fé suficiente para ir com Jesus para a morte, se preciso for para a prisão. Mas Jesus, conhecendo o coração, conhecendo a estrutura espiritual de Pedro, vendo que Pedro ainda era pequeno na fé, que Pedro ainda tinha que caminhar mais um pouco, né? Porque a gente, quando chega na igreja novo convertido, a gente quer salvar o mundo, a gente acha que a nossa força em Jesus ela é suficiente para... Claro que a nossa fé em Jesus ela faz milagres, mas às vezes é necessário um tempo de crescimento, um tempo de preparo espiritual, de amadurecimento, né? Para que a gente não venha agir na emoção. Muitas das vezes a gente afirma coisas que a gente acredita ser o certo, está pronto, mas estamos ali motivados por uma emoção naquele momento. E foi o que aconteceu com Pedro, né? E Jesus ele fala: Pedro, quando te converteres, dá para perceber bem aqui que Pedro ainda não estava convertido. Pedro ainda não havia se convertido totalmente. Ele estava como um menino mesmo, caminhando, tomando seu leitinho, aprendendo com Jesus ali, sendo moldado, sendo trabalhado, sendo liberto. Mas achava que era o cara, achava que sabia tudo, achava que estava pronto. Mas não estava. Então Jesus vai falar com ele: Pedro, quando te converteres, né? Ou seja, não estava convertido ainda. Quando te converteres, confirma teus irmãos. Ou seja, Deus já está apontando, Jesus aqui está apontando para ele o ministério que aconteceria lá na frente. Dizendo: quando tu te converteres, tu apacenta teus irmãos, né? Apoia teus irmãos, fortalece teus irmãos na fé. Mas isso é quando, Pedro, você se converter. Porque hoje, Pedro, você ainda não está pronto para isso. É necessário um tempo de amadurecimento. É necessário um tempo de caminhada com Deus, experiência com Deus, para adquirir conhecimento e amadurecimento. Mas na cabeça de Pedro ele estava pronto. Ele estava pronto para ir com Jesus para a morte ou até para a prisão. Mas Jesus fala com ele: Pedro, ainda hoje, ou seja, ainda hoje, Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes você me negará. Né? E diz mais aqui, ó, no verso de número 54, diz assim: então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio,
Estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Na primeira oportunidade que teve dele firmar o que ele havia falado antes, dele confirmar, não, ele nega Jesus. Na primeira chance ele negou. Então ele desfez tudo aquilo que ele havia falado antes, né? Então, aí no verso de número 58 diz assim: E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Pela segunda vez, aqui Pedro teve uma segunda chance. A segunda chance de reafirmar o que ele havia dito para Jesus lá no capítulo, no verso 31. Mas mais uma vez ele nega. Mais uma vez ele não para pensar, ele simplesmente vai lá e nega Jesus. Porque quando ele viu que o negócio era estreito, que Jesus está sendo levado para a morte, que aquilo era verdade, ali o Pedro viu quem ele era realmente em Cristo. E diz assim a palavra do Senhor no verso de número 59. E passado quase uma hora, um outro afirmava dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. 3 chances foi dada a Pedro para falar a verdade, para reafirmar o que ele havia dito no verso de número 31. Mas mais uma vez Pedro nega Jesus e afirma que não o conhece verdadeiramente. Embora Pedro tivesse andado com Jesus aqueles 3 anos, fazendo ali aquele ministério, acompanhando, vendo as curas, vendo os milagres, vendo tudo que Jesus estava fazendo, ainda assim Pedro não teve o conhecimento total do Filho de Deus. Ele andou com Jesus, mas ele não conheceu Jesus plenamente. Então diz a palavra do Senhor: E virando-se o Senhor, verso de número 61, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele tinha dito antes, que o galo cante hoje, me negará, como lhe tinha dito antes. Lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então o que acontece? E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então Pedro aqui, ó, a ficha dele caiu nesse momento. Quando o galo canta pela 3ª vez, a ficha de Pedro cai, né? E ele chora amargamente. E quantas das vezes isso não acontece comigo e com você? Jesus está falando o tempo todo, né? Jesus já havia avisado ele lá atrás: Pedro, Satanás está de cirandando. Pedro, vigia, em outras palavras, vigia, se firma, se posiciona. E muitas das vezes nós não damos ouvido. Jesus está falando que a gente não vai por esse caminho, não faz desse jeito. E muitas vezes não damos ouvido à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo de Deus. Insistimos em continuar naquele caminho que não vai nos levar para perto do Senhor. Insistimos em permanecer naquele caminho que de uma certa forma nos afasta de Deus. Mas o Senhor, ele não desiste da gente facilmente. Ele está ali dizendo: Pedro, Andréia, Maria, Bruna, Paulo, não continue assim, não vá por este caminho. Recua, muda a direção, muda de atitude, não faça desse jeito. E a gente não dá ouvido. E diz aqui a palavra, mais uma vez aqui no verso de número 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele tinha dito antes, que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Essa parte aqui onde fala aqui. E virando-se
o Senhor olhou para Pedro, eu fico imaginando assim, quantas das vezes o Senhor fala comigo, né, por experiência própria. Andréia, não faz isso. E Andréia não dá ouvido à voz do Espírito Santo, vai lá e faz. E acaba de fazer, se arrepende. É esse momento aí que eu penso que esse é o olhar de Jesus. É quando a gente acaba de fazer aquilo que ele disse que é pra gente não fazer, você acaba de cometer o pecado, acaba de cometer o erro, a desobediência, e a ficha cai, como caiu para Pedro. E nesse momento Jesus ele tá olhando para mim, tá olhando para você. É onde a gente se arrepende, é onde a gente se sente mal. Eu costumo dizer que eu sinto até vergonha do Espírito Santo, né? Quando eu faço algo que Jesus disse para mim que não deveria fazer. Insisto naquilo que o Senhor já falou que não vai dar certo. E aí esse olhar, ele me encontra. E aí bate ali o arrependimento. Graças a Deus que o Senhor, ele é rico em misericórdia, né? A palavra dele diz que a misericórdia do Senhor dura para todo sempre. E o Senhor, ele está sempre nos dando a chance, a oportunidade de se arrepender e voltar e fazer o certo, né? Então diz aqui na palavra do Senhor. Vamos ler aqui no livro de João, livro de João, capítulo 21, verso 15 ao 17, que diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. E mais uma vez, diz o Senhor, tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Se a gente parar para reparar aqui, por 3 vezes Pedro negou Jesus. Por 3 vezes, mais uma vez aqui na frente, o Senhor vai e pergunta: Pedro, tu me amas? Ou seja, verdadeiramente tu me amas mais do que me amava lá atrás, quando você me negou? E Pedro diz: Sim, Senhor, te amo. E ele, ali eu acredito assim, sabe, que Jesus, cada vez que Jesus pergunta para Pedro se ele o ama, e Pedro afirma, Pedro está recebendo um perdão de Jesus. E por 3 vezes Jesus faz a pergunta: ama-me mais do que estes aqui? Claro que Jesus já conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia que Pedro já havia se arrependido ali, quando acabou de negá-lo pela 3ª vez, quando o galo cantou. Jesus sabia ali que Pedro já tinha chegado à estatura que ele precisava que Pedro chegasse para poder cuidar. Lembra que lá no início ele falou: quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Ou seja, em outras palavras, apacenta as minhas ovelhas, ajuda teus irmãos, lidera os teus irmãos. E aqui Jesus vai e fala com ele: apacenta minhas ovelhas. Nesse momento agora, Jesus diz para ele: apacenta minhas ovelhas, porque Jesus viu em Pedro ali a estatura espiritual suficiente, viu o crescimento e maturidade para ele estar ali apacentando as ovelhas. Mas lá atrás não, ou seja, foi necessário que Pedro passasse todo esse processo para chegar a esse ponto. O ponto de estar ali preparado para apacentar as ovelhas de Jesus. E comigo e com você não é diferente. Muitas das vezes precisamos passar o processo. Errar, acertar, cair, levantar, para poder criar base, né? Criar estrutura espiritual, criar intimidade com Jesus, conhecimento, fortalecimento na fé, para poder fazer a obra dele, para poder apacentar as ovelhas dele. Não é do meu jeito, não é no meu tempo, não é do meu modo. Às vezes a gente acha que está pronto, mas não estamos. Estamos prontos aí com ele para a vida, para a morte, para a prisão, e muitas das vezes não estamos. Precisamos de um tempo de crescimento, precisamos crescer, precisamos ser libertos de muitos traumas, de muitas coisas da nossa vida, né? E aí, muitas das vezes, as pessoas pegam e acabam se afastando, se desviando do caminho que Jesus traçou para a vida dele, dela, porque não quis esperar o tempo, porque quis colocar a carroça na frente dos bois, achando que estava pronto.
E não estava. Precisamos ser mais atentos à voz do Espírito Santo. Dar ouvido à voz de Deus. Então Jesus aqui ele vai e fala: apacenta as minhas ovelhas. Que coisa linda. Coisa linda, Pedro, depois de ter passado todo esse processo. Além de receber o perdão de Deus, recebeu o ministério. Porque aqui o Senhor está falando, né? Mais à frente a gente lê quando Jesus ele fala: tu és Pedro, e sob esta pedra, que sou eu, que é o próprio Jesus, edificarás a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ali, Jesus, ali, através da vida de Pedro, ele edifica a sua primeira igreja. Claro que Pedro, firmado na rocha que era Jesus, que era a pedra de esquina, a pedra principal é Jesus. Pedro, pequena pedra, ou seja, uma partícula de pedra. Ele disse: Pedro, sobre a minha palavra, sobre essa rocha que sou eu, edificarás a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, para que a gente venha querer fazer a obra do Senhor, temos que estar firmado na rocha que é Jesus. Edificado e firmado na rocha que é Jesus. Não é verdade? Não tem como você querer tocar um ministério, querer ganhar alma, querer fazer a obra do Senhor, se você não estiver firmado na rocha que é Jesus. É necessário que primeiro nós tenhamos essa firmeza em Cristo. Nós estejamos firmados, arraigados, alicerçados na palavra de Deus. No próprio Deus. Para que depois possamos dar fruto. Depois possamos fazer a sua obra. Então é essa palavra que Deus tenha colocado no meu coração neste dia de hoje. Espero que ela possa falar aos vossos corações. Que o Espírito Santo continue falando, fazendo a obra. Porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Tenham todos uma ótima tarde, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, um abraço bem forte. Cada paz.